Olá, meus queridos alunos, a professora Antônia está mais uma tarde com vocês para dar uma aula maravilhosa. É uma aula da qual a professora Antônia gosta muito de trabalhar esse conteúdo, que fala sobre frações. E aí, professora Antônia, qual é a importância da fração em nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Vejamos aqui o conteúdo que a gente vai trabalhar. Vamos lá? Frações, gráfico, consequências e áreas, tá bom? Mas a tia Antônia vai frisar muito bem na palavra frações, tá bom? Neste capítulo você vai aprender sobre frações e vai conhecer mais lá na frente a pirâmide brasileira. O que é essa pirâmide brasileira, tia Antônia? É a pirâmide alimentar, tá? Que contém as proteínas, as vitaminas e os sais minerais, tá bom? O que tem a ver com a matemática, professora Antônia? Tem a ver porque vai trabalhar a fração, que nela está incluída frutas, verduras, legumes. Vamos lá? Vejamos aqui. Fração significa a parte de um todo, de um inteiro. O que quer dizer de um todo, de um inteiro, professora Antônia? Vejamos aqui essa figura aqui. Essa figura tem formato de uma pizza. Por que a professora Antônia colocou o formato de uma pizza? Porque é um alimento que a gente convive com ela no nosso dia. Quando a gente vamos na pizzaria, a gente come uma pizza, ela vem dividida em várias partes. Qual é o sentido dessa divisão dessas várias partes? Usamos a fração, a divisão da fração. Vejamos aqui, numerador. Qual é a importância do numerador na nossa vida, na fração, professora Antônia? Ela indica quantas partes foram divididas. Vejamos aqui, eu tenho o meu numerador, embaixo eu tenho o meu denominador. Em cima, ele vai indicar em quantas partes eu comi a minha pizza, a fatia de um bolo, uma parte de uma fruta, que a professora Antônia vai estar mostrando para vocês, fazendo essa demonstração, para que vocês possam entender e compreender melhor a divisão de uma fração, ok? Embaixo, aqui, que é o meu 8, que está bem destacado de azul, ele é o meu denominador, que indica o quê? Quantas partes o inteiro foi dividido. Vejamos aqui, eu tenho, vamos ver em quantas partes foi dividida a nossa pizza, porque ela não pertence mais a mim, ela pertence nós todos no grupo, porque nós estamos estudando a fração, não somente como eu e vocês, tá bom? Vejamos aqui, a nossa pizza foi dividida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela foi dividida em 8 partes. Aí eu falei assim, olha, vamos comer somente uma fatia dessa pizza, da qual a professora Antônia destacou aqui, o número 1, quer dizer, que eu comi somente uma fatia dessa pizza. Então, professora Antônia, o número de cima, que é o meu 1, ele é o dominador, ele vai dizer para mim em quantas partes eu comi. Então, eu comi uma fatia dessa pizza. E embaixo é o meu denominador, é a quantia que ela foi dividida. Ela foi dividida em 8 partes. Então, lembramos que o número de cima é o meu numerador e o número de baixo é o meu denominador. Isso aqui é uma fração. Professora Antônia, como eu faço a leitura dessa fração? Eu comi 1/8? Jamais eu comi 1/8. Eu comi 1/8, tá? Eu comi 1/8 dessa, tá? 1/8 não, nós só comemos 1/8, quer dizer, né? Dessa pizza. Vamos lá? Próximo. Em uma fração, lemos primeiro o numerador, o número de cima, e depois o denominador, o número de baixo. Então, olha aqui, eu comi 2, 3, jamais. Eu comi 2 terços. Eu comi 2 terços da minha pizza, do meu bolo, ou eu comi uma fruta.
Vejamos aqui embaixo. Eu tenho 3/4, tá? 3/4. Tia Antônia, eu leio 3/4? Não, eu não vou ler 3/4. Eu vou ler 3/4. 2/5. 1/6. 4/7. 8/9. 5/9. Eu tenho 1/10, ok? Então, vocês viram aqui. Aqui, a professora Antônia colocou essa fração separada para eu dizer uma coisa para vocês. Podemos representar a metade de uma usando uma fração. Professora Antônia, eu leio 1/2? Não, eu leio meio ou metade. Eu vou ler 1/2. Ou eu vou comer meia metade da melancia, ou eu vou comer a metade de uma melancia. Nossa, eu comer uma metade de uma melancia é muita melancia, hein, gente? Então, vejamos lá. Aqui, em 1 hora, tem 60 minutos. Lembra que na aula a professora ensinou vocês a olharem a hora? Vocês lembram muito bem que a professora Antônia ensinou vocês a olharem a hora? Muitos já sabem, e sabe que a hora tem 60 minutos. Vejamos aqui, quantos minutos há em meia hora? Eu vou ler 1/2? Não, não vou ler. Eu vou ler meia hora. Para eu saber, eu fiz aqui uma observação da operação abaixo, a letra A, B, C e D, aonde eu estou utilizando a fração aqui da letra A fração da letra B, a fração da letra C e a fração da letra D, que eu tenho meio ou metade, 1/3, 1/4 ou 1/5, ok? Vejamos aqui. Se 1 hora tem 60 minutos, eu vou colocar os 60 e vou dividir por quanto, tia Antônia? Vou dividir por 1 ou vou dividir por 2? Eu vou dividir pelo denominador. Eu vou usar o número que está debaixo dele. Não é o meu numerador, eu vou usar o meu denominador. Então, eu vou pegar o meu 2, eu vou armar a minha conta, a divisão, que eu também andei ensinando vocês. Eu vou pegar os 60 e vou dividir por 2. Aí eu vou resolver a minha divisão, aonde eu vou achar o meu resultado, que vai dar 30. Então, 60 dividido por 2 dá 30. Treine em casa, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vou utilizar de novo o meu 60 minutos, tá aqui ele. Vou dividir pelo meu denominador por 3 e vou achar o meu resultado. 60 dividido por 3 é igual a 20. É uma divisão bem fácil, utiliza só um número na chave. Se fosse 2 números, aí seria um pouquinho mais complicado para a compreensão e entendimento de vocês, ok? Aqui, eu tenho 1/4. Eu vou pegar os meus 60 minutos e vou dividir por 4, que vai dar 15. Eu vou usar 1/5, né? Eu vou pegar os 5, vou pegar os 60, dividir por 5, que vai dar 12. Aonde eu vou achar quantos minutos há em meia hora, 1/3, 1/4 e 1/5, ok? Deu para entender mais ou menos? Acredito eu que sim, porque você exercitando em casa, você vai conseguir desenvolver essa fração. Agora, a professora Antônia vai fazer para vocês uma demonstração. Por que eu vou fazer essa demonstração? Para vocês entenderem a divisão da fração, ok? Vejamos aqui, a professora Antônia trouxe uma maçã e eu trouxe um caqui. As duas são frutas, eu tenho uma maçã e eu tenho um caqui. Eu trouxe para eu fazer a divisão da fração, dividir, para vocês terem noção, quantas partes ela foi dividida, quantas partes eu quero comer, como que eu vou ler essa divisão da fruta, ok? Vejamos aqui, primeiro eu vou pegar o meu caqui. Se eu pegar o meu caqui e eu dividi-la, eu cortá-la bem ao meio, aqui,
Esse caqui tá suculento. Vou comer por vocês. Veja aqui, a professora Antônia tinha um caqui, que ela tinha o formato de um inteiro, tá? De um inteiro. Eu peguei o meu caqui, eu dividi ela, cortei ela ao meio, que formou-se meio ou metade, ok? Então, eu tenho o quê? Meio, um meio, professora. Então, eu tenho a metade de uma fruta chamada caqui. Então, eu posso comer só uma metade ou eu posso comer o inteiro, comer ela por todo, ok? Vejamos aqui também, eu tenho a maçã. Ela tá inteira, um todo, ela não foi dividida. Se eu pegar a minha maçã e dividi-la em 4 partes, eu dividi ela em 4 partes. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu dividi a minha maçã, um inteiro, um todo, em 4 partes. Professora Antônia, eu quero comer somente 2 fatias dessa maçã. Vejamos, eu peguei 2 fatias, uma fatia, 2 fatias. Como que eu vou ler, tia Antônia? Então, eu vou comer 2 quartos da maçã. Por que 2 quartos, professora Antônia? Porque ela foi dividida em 4 partes e eu comi só 2 fatias. Sobraram 2 fatias aqui dela. Então, eu comi o quê? 2 quartos foi dividido em 4 partes. A professora Antônia comeu só 2 fatias, sobraram 2. Então, ao ler essa fração, eu vou ler que eu comi 2 quartos dessa fatia da maçã, ok? Que vocês tenham uma boa tarde, uma boa aula, que Deus abençoe, que essa nossa aula tenha sido bastante prazerosa, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Beijo para todos.